Olá, o meu nome é Luciano, estou aqui também com Gustavo Rodarte, nós somos da Passaporte Tech, e no vídeo de hoje nós vamos mostrar como podemos ajudar você a se internacionalizar, tanto na parte de carreira em TI, quanto a uma internacionalização pessoal também, através da nossa consultoria PES, aqui da Passaporte Tech. Para começar então, né, Gustavo, se puder falar um pouquinho sobre você, sua experiência, tanto na parte internacional quanto profissional também, até para o público ir conhecendo a gente, né? E aí eu já falo depois de mim na sequência. Beleza, muito obrigado. É isso, Luciano. Acho que a ideia é que realmente a gente se apresentar um pouco da nossa jornada, né? E como que isso levou a Passaporte Tech, né? Falando um pouco já de mim, eu sou engenheiro de software há quase uma década, programo desde ali dos meus 15 anos de idade e tal, mas profissionalmente aí tô com 9 anos e meio. Nesse tempo aí, trabalhei há 4 anos, né? Comecei a trabalhar para o exterior, já trabalhei para mais de 5 países diferentes, seja Estados Unidos, Alemanha, já trabalhei para projetos no Reino Unido, Países Baixos, Portugal também, então tem uma boa experiência em diferentes cenários. E nesse meio mesmo, nesses 4 anos também que eu tenho atuado fora, eu também me tornei nômade digital. Passei por 15 países, né? Na verdade, passei por mais de 20, morei em 15 países. E com esses países, com essa jornada, né, eu fui agariando alguns conhecimentos de tanto não só para melhorar a minha carreira, mas também como a minha vida, né? E foram viagens estratégicas de como eu conseguiria ter mais liberdade através do meu trabalho. Isso é uma coisa que eu sempre pautou a minha carreira, né? Como é que eu poderia minha carreira sempre foi tida para mim como o meio que eu poderia ter a mais liberdade, tá? E dar o conforto que eu gostaria de dar para minha família. Bem, tem sido uma grande jornada até então. Mas aí depois eu te falo, depois se apresente então aí, Luciano, que depois a gente junta como que isso virou passaporte. Maravilha. Bom, como já falei antes, né, meu nome é Luciano. Diferente do Gustavo, eu trabalho na área de produto, dentro do contexto de TI. Então, já atuei em diferentes startups, fintechs, projetos no Brasil, projetos internacionais. E uma outra diferença também é que hoje eu sou um nômade, mas eu nem sempre fui nômade. Então, a minha primeira experiência de internacionalização, junto com a minha esposa, foi para morar na Itália. A gente morou lá quase um ano. Depois a gente se mudou para Portugal. Ela tinha recebido uma proposta na área de cybersecurity, que é onde ela atua. E mais recentemente, né, ali no final de 2024, a nível profissional, as circunstâncias já tinham mudado. Tanto eu quanto ela, nós estávamos com uma renda plenamente remota. Então, a gente pensou e chegamos à conclusão de que não tinha motivo para continuar residindo em Portugal. Na verdade, a gente não precisaria continuar residindo em país nenhum, né, lá na Europa ou em outros países mais tradicionais, por assim dizer, né. Então a gente iniciou essa, jornada do nomadismo mais recentemente. Inclusive, agora final do ano a gente vai para a Ásia, a gente vai passar uma temporada maior lá. E acho bacana comentar também, né, que aqui na Passaporte Tech não é só eu e o Gustavo. Na verdade, é uma equipe de 4 pessoas, incluindo a Lígia, que é a minha esposa, que ela é profissional na área de cybersecurity, com experiência também nessa parte de carreira internacional. E a Camila, que é a minha esposa, que ela trilhou comigo essa jornada de nomadismo digital, né? Hoje a Camila já trabalhou com várias coisas, desde de criptomoeda até sempre empreendendo, né? Áreas de eventos também. Mas hoje ela trabalha também como co-host do podcast de um dos parceiros nossos, que é a CETI. Então ela tá 100% focada na vida profissional, na internacionalização, né? Então ela conversa com pessoas de outros países, fala sobre offshore, residência, cidadanias, tudo isso que envolve teoria das bandeiras, ela também tá sempre conversando lá no Contravento Podcast. E eu acho que é isso que é legal, né? Uma coisa diferente são dois casais que internacionalizaram suas carreiras e vidas juntos, né? E aí nós somos amigos aí há bastante tempo também. E a gente estava num momento que por pesquisar muitas coisas para nossa vida, porque
para conseguir viajar 20 países, né? Conseguiu internacionalizar minha carreira, contando um pouco da perspectiva minha e da Camila, né? Foram muitos desafios, né, que a gente teve que passar, e porque a gente simplesmente pegou e foi, né? E a gente estudou isso por talvez milhares de horas, né? Sobre quais seriam as melhores estruturas que a gente poderia utilizar, porque a ideia inteira do nosso nomadismo não foi só por viajar em si, mas sim um movimento estratégico que a gente queria. Não, vamos conhecer os principais países que possam fazer sentido para a gente estabelecer, ter uma base, onde é que a gente vai procurar ter mais liberdade, né? Então, a gente estudou muito, né? Não só na parte teórica, mas prática, né? Nesses 4 anos, para a gente montar um setup que me pudesse, por exemplo, não pagar imposto de renda, né? Ao mesmo tempo, a Lígia e o Luciano estavam traçando a jornada deles de uma forma diferente, porém com seus próprios desafios. Acho que o Luciano pode complementar um pouco. Sim, no nosso caso, né, como a gente fez 2 mudanças, que eu chamaria de uma mudança mais tradicional, né, que é você ir para um país, pesquisar, tudo que você precisa saber sobre essa mudança mais fixa, né, para passar um período mais longo, a parte de conseguir um aluguel no seu novo país de destino, conseguir resolver a sua burocracia, a parte de, documentação, até transporte de pet também. A gente tem um gato que a gente levou para Itália, depois levou para Portugal. Tudo que envolve uma mudança para um novo país requer um detalhamento, um planejamento muito grande, que chega a ser até muito cansativo às vezes, até coisas mais do dia a dia mesmo. Pô, você chega num novo lugar, você tem que descobrir como que funciona a internet, a luz, a água, como é que passa a conta para o seu nome e tudo mais, como é que abre conta num banco, e você está sozinho lá e recém chegando. Não estou dizendo que seja algo mais difícil que o nomadismo, mas sim que são skills diferentes, né? Você tem um certo tipo de skill necessário para fazer o nomadismo com sucesso e também um outro set de skills quando você tem intenção de se mudar, querendo estabelecer uma residência mais longa, né? E aí, a gente conversando, a gente chegou à conclusão de que, primeiro, não tinha ninguém no mercado que fazia uma consultoria voltado para essa parte de internacionalização, tanto profissional quanto pessoal, e muito menos ainda atentando também para essa parte fiscal que o Gustavo comentou e que a gente vai falar aqui mais à frente também da nossa parte da consultoria, que é realmente um planejamento de vida, né? Não só um planejamento de TI. Então, hoje a gente vê que tem muitos profissionais que falam dessa parte de trabalhar para o exterior, né? Conseguir ali uma vaga, ter uma carreira internacional, que a gente também aborda e auxilia na consultoria PES, mas não que se feche o quebra-cabeça completo, né? Que é você conseguir se inserir no mercado de internacional, conseguir escolher o melhor país, né? Ou países para você viver. E tudo isso de uma forma fiscalmente inteligente também, né? Na parte de impostos. E aí, enfim, quando a gente começou a pensar sobre isso, né? Acabou surgindo a ideia da Passaporte Tech. Gustavo, se quiser falar mais sobre. Então, acho que a ideia surgiu de uma troca de experiências, né? Como nós somos 4 pessoas que já somos amigos há muito tempo, e nós temos skills complementares, né? Eu acho que isso foi algo que surgiu a ideia. Então, nós estávamos naturalmente trocando experiências nossas de nomadismo, como a experiência de vocês morando em Portugal na época, né? E sobre o mercado de trabalho lá na época, a Lígia ela tem bastante conhecimento sobre o mercado de consultoria lá, e eu também estava trabalhando com uma consultoria na época. Eu já estava trocando essa ideia, e também o nosso conhecimento de nomadismo e fiscal complementou outras coisas que vocês trouxeram. Então, meio que a ideia da Passaporte Tech surgiu de uma conversa, na verdade, de uma necessidade nossa de trocar nossas experiências, porque nós tínhamos experiências muito diferentes, né? E a gente parou para depois disso. A Camila teve a sacada e falou: pô, mas eu acho que o conhecimento que a gente tem aqui é muito complementar. Eu acho que a gente poderia estar ajudando outras pessoas com isso, né? Então, foi assim que surgiu, acho que fez um ano, né, no mês passado, tem um pouco mais de um ano que a Passaporte Tech surgiu. No geral, acho que é muito interessante porque são 4 pessoas
de muito complementares, de muito diferentes, né? Minha experiência com a da Camila é totalmente diferente da experiência da Lígia e do Luciano. Eu acho isso que traz um grande valor à nossa equipe, né? Tanto eu sendo na área de mais de tecnologia, desculpa, mais na área de desenvolvimento, de engenharia de software, e a Lígia mais na área de segurança, já o Luciano já na área de produto, e a Camila vindo com um olhar mais de marketing, mais de comunicação. Então a gente tem uma equipe multidisciplinar muito bacana. Então, e aí a gente começou a perceber e começamos a porta fechadas inicialmente, né? Sem divulgar as coisas, ajudando amigos, alguma coisa. Na verdade, a gente já tinha essa experiência, né? Antes de se chamar Passaporte Tech. Eu já estava ajudando, já ajudei alguns amigos a toda essa parte de nomadismo, carreira internacional. E a Lígia também estava ajudando outros amigos. Então a gente já tinha uma experiência em estar dando uma certa consultoria, só que não estava estruturado. Então a gente sentou, pensou num modelo bacana e a gente foi amadurecendo isso. Mas principalmente a gente teve essa ideia que a gente percebeu que existia uma demanda muito grande de pessoas que estavam trabalhando no Brasil, mas queriam conseguir acessar um salário numa renda mais forte, uma moeda mais forte no caso. Queria acessar também o mercado internacional com o objetivo de realocação, né? E muita gente acaba querendo, eu quero sair do país, mas acabava se limitando, achando que a única forma seria com visto de trabalho, ou também não entendendo quais são os diversos caminhos que existem, né? Ou pessoas que já estavam ganhando ganhando ter um trabalho, uma renda no exterior, já tinham uma carreira internacional, mas não tinham os conhecimentos necessários para ter uma otimização fiscal, para pagar menos imposto de renda, como que ele poderia utilizar essa renda para imigrar também, porque muita gente, já tem um salário em dólar, mas não quero morar no Brasil. Quais são as possibilidades? Quais são os países que eu posso fazer? Como esse negócio de nomadismo? Eu preciso ganhar quanto? Então, tipo, eram dúvidas que a gente foi percebendo, né? E a gente criou justamente a Passaporte Tech para esse tipo de perfil de pessoa, né? Das pessoas que querem explorar, querem montar uma estratégia. A gente sempre fala que, tipo, muitas vezes as pessoas acabam focando muito numa estratégia de carreira, né? Porém ignora o que está em volta da carreira. E a carreira, quando a gente sempre fala aqui, é o backbone da nossa vida. Então não adianta a gente, tipo, focar somente na carreira. Por exemplo, conheço casos de gente que foi para a Alemanha, mas acabou que não se adaptou à vida na Alemanha. Pela carreira era a melhor escolha possível naquele momento, né? Mas em volta, né, a parte da vida em si não era exatamente a melhor escolha. E sem tanta informação, tem tanta coisa ali, saber fazer um filtro para entender o que é melhor, de pessoas que já viveram isso. Eu acho que esse é o grande diferencial aqui, né? Foi para que a gente destinou esse nosso serviço, né? Exato. A gente sempre gosta de falar nas consultorias que a ideia nunca é passar uma fórmula mágica, assim, ou um caminho padrão, né? Ó, você tem que fazer isso. Na verdade, o que a gente faz é fazer um mapeamento completo, um check-up total, tanto da sua parte pessoal quanto profissional, entender também o que você deseja no momento e com isso, né, ir pensando em possíveis caminhos que você pode trilhar e apresentando os prós e contras também, né? Então a gente acaba atendendo uma gama muito ampla de profissionais da área de TI, que inclui aqueles que querem se mudar para o exterior e às vezes já tem alguns países em mente, né? Não, eu gostaria de me mudar para fora para morar aqui ou morar ali, ou então quem deseja ter um estilo de vida mais como nômade, assim, né? Pô, quero ter uma renda remota para ir viajando pelo mundo, ou então quero ter uma renda remota ganhando em dólar ou em euro, mas eu ainda não sei se eu continuo no Brasil, se após isso eu mudo para algum outro lugar. E muitas vezes é comum que a gente se depare com profissionais que estão com indecisão sobre o assunto, que na verdade querem se informar primeiro melhor, justamente para conseguir montar a melhor estratégia. Exatamente. Não,
não é, a gente tem perfil desde das pessoas que já estão com uma carreiras bem consolidadas, né? Até perfil de gente que precisa de ajuda nas duas coisas. Ah, eu tô com às vezes eu tô com a carreira consolidada no Brasil, mas nunca, sei lá, enfim, gente com insegurança por causa de inglês, gente que simplesmente não focou muito em numa empresa em específica, enfim, independente do motivo de por que assim, a gente tenta, quando vem essa pessoa pra gente, nós temos uma metodologia onde nós vamos entender quem que é, qual que são as dores, quem é aquela pessoa, né, os motivos, e tentar ajudá-lo. Seja ela que já tem uma carreira consolidada no exterior, nós temos muito a agregar, né? Como nós temos clientes que vieram com esse perfil, como nós também temos clientes que vieram com o perfil de que tem uma carreira estruturada no Brasil e queria ir para fora. Nós também temos clientes também que estavam ali nos seus primeiros anos de tecnologia, né? Nos primeiros menos de 5 anos de carreira, mas ainda assim a gente conseguiu montar uma estratégia para que internacionalizasse não só a carreira, mas como a vida, com o planejamento, porque a principal coisa, tanto carreira quanto a sua vida, é um planejamento a longo prazo, né? É uma coisa que você vai fazendo dia a dia, né? E a consultoria vem com um plano muito interessante, personalizado para você. E a gente faz isso justamente de uma metodologia que a gente desenvolveu para trazer uma estratégia que envolva não só a sua carreira, mas também a sua vida de uma forma só, né? Acho que, Luciano, você quiser falar um pouco mais sobre a nossa metodologia? Claro. Vamos entrar agora então um pouquinho na parte de o processo da consultoria, né? A gente está falando aqui tudo sobre mapeamento do perfil, entender o cliente, entender a situação de vida que ele se encontra atualmente, né? Então, a nossa consultoria, ela começa justamente com um formulário muito detalhado mesmo, que a gente vai perguntar várias informações sobre você, tanto no âmbito pessoal quanto profissional. Só para passar alguns exemplos aqui, né, que eu tô até com o formulário na minha frente, mas, por exemplo, países, o que que você pensa sobre internacionalização, se é algum local específico, se não pensa muito sobre o assunto, se é um estilo de vida mais nômade ou se você quer, se mudar de uma forma mais permanente, com quem que você se mudaria, isso é algo muito importante também que às vezes passa despercebido. Então, já tivemos clientes aqui na Passaporte Tech que falavam: "Não, eu tenho uma renda remota, então eu quero aproveitar isso para viver como nômade e tudo mais". E a gente: "Ah, ok, mas, a sua esposa, né, ou o seu marido, também possui uma renda remota? Essa pessoa também poderia ter esse mesmo estilo de vida que você? Vocês já conversaram sobre isso?". Então, às vezes são fatores que passam, despercebidos, né, a questão de medicamentos, você toma algum medicamento, regular, isso impacta na hora da internacionalização. Se você tem, animais de estimação ou não, o seu estado civil também, porque vai às vezes, no formulário tem, né: "Ah, tô morando junto com a pessoa", ok, mas se você não tiver, às vezes, casado, né, oficialmente no cartório, isso pode dificultar lá na frente para obter um visto. A parte de cidadania também, né, dependendo se você tiver uma segunda cidadania ou tiver em processo de obtenção, pode ajudar em diversos processos de internacionalização, dependendo do país. Então e tudo isso que eu comentei até agora é só a parte de mapeamento pessoal básico, né. Além disso, a gente tem toda a parte de carreira profissional também, então a gente vai dissecar ali, né, qual que é o seu tempo de experiência, se você está trabalhando para o Brasil, para uma empresa de fora, ou se é uma empresa de fora, mas com filial no Brasil, qual que é o seu regime de trabalho atualmente, quais que são suas hard skills, os principais projetos que você já desenvolveu, como que é a sua relação com recrutadores atualmente, se você recebe muitas mensagens no LinkedIn, se essas mensagens são de recrutadores brasileiros, se são de recrutadores estrangeiros, a parte do inglês é algo que a gente mapeia também, porque acaba sendo essencial, para o processo de internacionalização. Questões, financeiras e fiscais, então a gente sempre gosta de fazer um nivelamento de conhecimento com o cliente, né, se você sabe o que é uma residência fiscal, se você sabe qual a diferença de renda líquida ou bruta, quanto que você está pagando de imposto atualmente, se você já tem uma empresa no Brasil ou uma empresa lá fora. Então, assim, acho que no total acaba sendo mais de 100 perguntas, talvez, mas que é realmente para ter um check-up completo, de você.
E aí, com todas essas informações em mãos, né, é quando a gente parte de fato para nossa primeira sessão. Então, a gente nunca faz uma sessão da consultoria para ficar perguntando informações básicas do cliente. Na verdade, a gente tem esse formulário para coletar o máximo possível, a gente analisa do nosso lado, e aí quando a gente tem a sessão, de fato, é uma conversa bem mais direcionada e otimizada também, né. Exato. E aí a gente vai para a primeira etapa, né, que é a gente chama de sessão estratégica, que é uma call de 2 horas com os 4 consultores, né. Então tá eu, Luciano, Lígia e Camila, a gente entra nessa call já com o formulário preenchido, e aí ali a gente vai discutir algumas possíveis estratégias para o caso do cliente. Então, seja ali desde a parte de análise de carreira, ver ali o que que o cliente poderia adicionar na formação dele, no currículo dele, uma certificação, alguma coisa. O que que poderia fazer sentido para ele se destacar melhor no mercado internacional? Qual seria a diferença, por exemplo, do mercado internacional americano para o europeu? E obviamente, todas essas coisas já vão com. A gente já entende, por exemplo, a gente sabe qual é a stack, sabe quais são os principais feitos da carreira do cliente, então a gente já vai para a consultoria já com esse feeling, né, por conta do relatório, desculpa, do formulário. E com isso, né, a gente começa a bolar ali uma estratégia, né, e dar algumas dicas e algumas possíveis insights que possam fazer sentido. E uma coisa muito importante é que a gente também tenta trazer opções um pouco não convencionais. Então tem muitos clientes nossos que na verdade já vêm com talvez um plano, uma ideia, não, eu queria ir para o Canadá ou alguma coisa do tipo. E aí a gente, obviamente, a gente vai conversar sobre os prós e contras da estratégia do Canadá, por exemplo. Porém, nosso trabalho é também trazer opções um pouco fora da caixa. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante que a gente tem, que a gente vai falar, por exemplo, de países como o Chipre, que pode ter vários benefícios fiscais para na União Europeia. Então, tipo, dependendo do perfil do cliente, ou também o cliente quer chegar nos Estados Unidos, né? Mas nós sabemos hoje que os Estados Unidos hoje é o país mais complexo, né? Para você conseguir imigrar. Então, um planejamento de longo prazo, né, se torna muito mais fácil para que você consiga chegar lá. E você não tem esse tipo de assessoria normalmente em outras consultorias migratórias para os Estados Unidos. Normalmente, uma consultoria migratória, ele vai falar, olha, você tem um caso para um EB2 agora, é isso. O EB2 é um tipo de visto de profissionais ultra qualificados, enfim. Ou você tem um match, ou você não tem, entendeu? O que nós fazemos aqui, beleza, talvez não tenha o tempo necessário de carreira, não tenha os projetos relevantes, mas você quer chegar nos Estados Unidos daqui 5 anos, então a gente começa a montar um plano para você, para que você consiga ir trilhando isso, mesmo que no primeiro momento você não consiga chegar nos Estados Unidos, mas ao longo prazo você vai chegar. Então são estratégias que não visam unicamente o dia de amanhã, né? Às vezes, vou conseguir o meu primeiro trabalho remoto para os Estados Unidos e acabou aqui. Não, na verdade, a gente fala que conseguir o trabalho para o exterior é só o primeiro passo, né? Depois disso, existe uma infinidade de coisas que você pode adicionar e colocando na sua cesta, né? Que vão trazer mais liberdade, mais segurança, mais dinheiro para você no final das contas, né? E eu acho que é isso que a gente faz, né, nessa primeira sessão. A gente vai discutir desde a parte de vida, desde as opções de países, a parte fiscal, a trazer alguns países diferentes, ter uma estratégia específica, clientes que uma empresa também, que querem empreender, qual que seriam as principais opções, onde ter uma empresa lá fora, quais são as principais opções de offshore, contas bancárias, desde o perfil mais pessoal, desde o perfil mais empresarial, enfim, é muita coisa mesmo. São 2 horas e é muita informação, só que essa informação, elas não ficam só nessa call, além de ser gravado, a gente tem um grande diferencial que é consolidar ela num relatório. E, Luciano, você podia explicar um pouco melhor sobre essa parte do relatório? Claro. Assim que a gente termina o nosso call, do lado da Passaporte Tech, a gente começa a montar um relatório customizado para você, que consiste em condensar tudo que a gente falou durante a primeira sessão. Como o Gustavo falou, né, são muitos assuntos e às vezes assuntos muito complexos, e aí para ter ali até como um apoio e uma profundidade maior também, a gente tem esse relatório
que aí a gente vai passar tudo que a gente falou na primeira sessão, às vezes de forma até um pouco mais detalhado, assim, por escrito. Então, dicas na parte profissional, dicas para networking profissional, para melhorar o inglês para entrevista, detalhamento das etapas de um processo seletivo internacional, como fazer para ir bem nas primeiras etapas com RH, como fazer para se performar melhor nas etapas técnicas seguintes. Na parte de internacionalização, países adequados para quem quer morar no exterior e trabalhar em um determinado país, ou já países que são adequados para quem já está trabalhando com uma renda 100% remota para o exterior. Então tem um leque de opções um pouco maior, né? Tanto do ponto de vista fiscal quanto pessoal também. Essa parte de offshores, que o Gustavo comentou também, super importante, porque quando você está no Brasil trabalhando remotamente para o exterior, a parte contábil não é muito complexa, assim. Você vai, na maioria dos casos, você vai abrir ali uma empresa no Simples Nacional e é isso. Porém, se você faz a saída do Brasil, né? Faz a saída fiscal do Brasil e está como nômade, por exemplo, ou está com uma renda remota e se estabelece em outro país, como Paraguai, Uruguai e outras opções que a gente comenta, isso muda completamente o seu cenário. Então a gente aborda também, né, tanto no call quanto no relatório, quando que é melhor você abrir uma LLC nos Estados Unidos, quando que é mais adequado abrir uma empresa na Estônia, e várias outras considerações. E por fim, né, o mapeamento dos caminhos de internacionalização. Então, ó, baseado no seu perfil, tem esse caminhos que consideramos adequados, tendo em vista tudo que você falou pra gente, tudo que a gente mapeou do seu cenário também. E aí a gente condensa tudo isso, manda o relatório pro cliente, normalmente um relatório ali de umas, diria que umas 80 páginas assim. Acaba sendo em média. E após o relatório, quando a gente vai entrar para a segunda etapa da consultoria, que aí dessa vez ela é um pouco mais voltada para a parte de carreira mesmo, e tudo começa com o formulário de branding, que a gente chama, que é um formulário separado do primeiro que a gente encaminha. Esse agora é voltado para a carreira mesmo. Gustavo, se quiser falar um pouco sobre ele. A nossa segunda etapa, né, ela é uma etapa de brand pessoal e storytelling, né? A gente tem esse formulário em que o objetivo é fazer com que o nosso cliente faça uma autorreflexão sobre o posicionamento e o brand pessoal dele. E a partir dessas respostas, a gente começa a trabalhar num storytelling que faça sentido para a estratégia do cliente, né? Então, desde, por exemplo, se o cliente está focado em conseguir um trabalho de DevOps, por exemplo, a gente vai pegar ali e ver o que seria complementar para aquele storytelling de que o cara é um ótimo DevOps e que é um cara, enfim. Já, por exemplo, outros clientes nossos, o objetivo deles foram criar um storytelling para ele conseguir mais clientes com a empresa dele, né? Que é um consultor, alguma coisa do tipo, um CTO, alguma coisa assim. São storytellings diferentes. Então por isso que o formulário de brand ele serve para pegar essas informações, e aí nisso a gente utiliza principalmente o LinkedIn, que hoje ele é uma das melhores ferramentas, então a melhor ferramenta para você conseguir se conectar com outras pessoas de tecnologia, de recrutadores. 90% dos recrutadores de tecnologia usam o LinkedIn. Então, a gente faz um relatório basicamente pixel a pixel do seu LinkedIn, com o objetivo de compor o storytelling, né? Então, basicamente, tudo que está no seu LinkedIn, ele tem que contar uma história para deixar mais atrativo. E por que isso? Por que o LinkedIn é tão importante? Por que trazer esse storytelling importante? Porque o LinkedIn, o seu currículo também, eles são seu cartão de visitas. Uma coisa que a gente sempre gosta de comentar na consultoria também, que tudo tem a ver com gestão otimizada do seu tempo e do quanto que você está querendo investir do seu tempo no dia a dia para conseguir acessar uma oportunidade internacional. O que acontece? A grande vantagem do LinkedIn é que você pode utilizar ele como uma vitrine para que os recrutadores encontrem você. Então, que nem o Gustavo comentou, né? Muitos recrutadores usam o LinkedIn para procurar profissionais para as vagas que estão abertas na empresa, né? Então, se você tem um LinkedIn bem estruturado, e que sim, é natural que leve
um certo investimento ali de algumas horas para deixar ele 100% ajustado, mas uma vez que você faz isso, você não precisa mais ficar ativamente todos os dias, por exemplo, postando no LinkedIn ou interagindo. A gente sempre brinca na consultoria, né, que a gente sabe que não é a rede social favorita dos desenvolvedores, mas a ideia aqui não é virar um influenciador do LinkedIn, não. É você ter um perfil muito bem estruturado, que tenha um ranqueamento muito bom. Então, por exemplo, se você é ali um back-end developer com foco em Node.js, então se um recrutador pesquisar por isso, o seu perfil tem que aparecer para ele. E em termos de tempo no dia a dia, é algo muito tranquilo, né? Você só tem que ficar ali atento se já recebeu alguma mensagem ou não, um convite para entrevista ou não, mas é muito fácil. É claro que, se você quiser dedicar mais horas do seu dia para também aplicar para as vagas internacionais, ou seja, não esperar só os recrutadores entrarem em contato com você, mas também aplicar para vagas internacionais, a gente ajuda nesse processo. A gente tem, inclusive, um guia que faz parte do pacote da consultoria PES, que é um guia de aplicação em vagas. Só que aí existem estratégias específicas também que você tem que se atentar, porque se você está procurando, por exemplo, uma vaga plenamente remota, que você possa trabalhar para o exterior enquanto reside em outro país, né, seja no Brasil ou como nômade, enfim, se você está procurando uma vaga plenamente remota, normalmente o LinkedIn, o portal de vagas do LinkedIn não é o melhor lugar para isso. Mas existem outros locais que você pode encontrar esse tipo de vaga, existem outros sites também que são mais especializados para isso. Já se você procura uma vaga no exterior com patrocínio de visto, isso é um outro tipo de busca que você vai ter que fazer também. Então, a gente tem esse material e falamos sobre isso na etapa também, que é justamente esse direcionamento, caso o cliente queira, né? Não, eu vou estar ali diariamente aplicando para vagas, quero encontrar elas, quero aplicar para elas. Mas se não, se for algo mais, pô, estou muito ocupado, né? Não tenho esse tempo, tudo bem. A gente deixa o seu LinkedIn super bem ajustado, todos os campos o mais otimizados o possível para ajudar nesse processo de ranqueamento. E aí inclusive, o nosso segundo relatório, né? Então, que nem a gente tinha comentado, na primeira sessão você tem o primeiro relatório, que ele é mais amplo para essa parte profissional e pessoal, mais ou menos umas 80 páginas. Aí na segunda sessão você receberá o seu relatório só de LinkedIn, que é mais ou menos umas 50 páginas analisando o seu perfil e com as dicas exatas, né? Esse campo você tem que alterar para isso, esse campo você ajusta para isso. E outro assunto que a gente também fala na segunda etapa é o currículo, como que você pode fazer um bom currículo em inglês adaptado para o mercado internacional, porque ele acaba sendo essencial em qualquer que seja a etapa do processo seletivo, né? Independentemente se você está aplicando ativamente ou mesmo se um recrutador chamou você para conversar, o que é ótimo, né? Que é a estratégia do recrutamento passivo, ainda assim é muito provável que em algum momento do processo seletivo o recrutador ou o gestor técnico, enfim, vai pedir para você o seu currículo e é importante que ele esteja muito bem ajustado e adaptado também para o mercado internacional. E aí a gente fala dessas técnicas também. E aí, concluindo, né, a segunda etapa, a gente vai para a terceira etapa, que ela é composta por mais um call e também por acompanhamento personalizado. Mas aí, Gustavo? A terceira etapa, né, a gente chama de acompanhamento de oportunidades, mas também internamente a gente chama de call coringa. Basicamente, você vai ter um terceiro momento que você vai poder utilizar para tirar umas dúvidas mais específicas ou falar de algum outro tópico. Por exemplo, tem clientes nossos que utilizaram, pessoal, consegui meu trampo para fora, eu vou virar nômade digital, eu queria ter algumas dúvidas sobre como é que hospedagem, a milha de cartão, enfim, utilizou para isso. Outros clientes usaram para saber mais sobre a parte fiscal, né, em si, como que ele poderia otimizar offshore, enfim, outros clientes que trouxeram a companheira para vir trocar uma ideia com a gente, para
sobre como que é internacionalizar como um casal. Enfim, é um terceiro momento ali que você tem com os 4 consultores para tirar umas dúvidas mais direcionadas, né? Ou dúvidas de entrevista, simulação de entrevista, enfim, pode ser utilizado para bastante coisa. E uma coisa importante na nossa consultoria é o nosso acompanhamento particular no WhatsApp, tá? Além de todas essas causas que a gente falou aqui, você também vai ter um grupo, uns 4 consultores ali e você, onde você vai poder tirar qualquer outra dúvida além das consultorias. Então, e esse grupo ali a gente fala que você tem pelo menos 1 ano de cobertura, né? Então, dúvidas que possa vir a ter durante o processo. Receber uma mensagem de um recrutador para uma vaga em Portugal. Pô, pessoal, será que essa vaga aqui em Portugal, o salário tá bom para morar em Portugal? Como é que eu poderia responder essa mensagem? Ajudar a negociar o contrato para receber numa offshore. Enfim, são vários outros pontos, várias outras dúvidas que você pode estar, coisas específicas, que a gente já tem modelos, já tem uma experiência na nossa vida, e agora com mais de 1 ano de consultoria também, a gente vai garinhando novos, diferentes tipos de RHs, partes burocráticas, tudo isso a gente vai te ajudar ali, o grupo tá ali para tirar qualquer dúvida o mais rápido possível, né? Enfim, então isso é um grande ponto da nossa consultoria, que você não está pagando apenas pelas causas, mas e sim por um acompanhamento personalizado e dedicado ali de 4 pessoas que vivem isso, né, para estar te ajudando a trilhar o seu caminho. Aqui na descrição do vídeo, a gente tem a nossa apresentação comercial completa. Então, se você quiser olhar em mais detalhes depois, a gente coloca ali vários cases que a gente já atendeu aqui na Passaporte Tech. Mas vamos falar de 3 então, né? Acho que o primeiro bacana é o Augusto Galego. Talvez você já tenha ouvido falar dele. Ele é como eu posso dizer, um instrutor na parte de estruturas de dados e algoritmos. Então ele tem ali o canal do YouTube dele, tem uma presença forte nas redes sociais, tem o curso dele também, que é voltado para essa parte de algoritmos, lead code, como passar em entrevistas técnicas para trabalhar no exterior. E a conversa que a gente teve com o Galego, né, como ele já tem um aprofundamento muito grande nessa parte de TI, de uma maneira geral, foi uma conversa mais no âmbito fiscal mesmo. Então, a gente auxiliou ele com várias questões relacionadas à residência fiscal, quais países seria interessante ele ter residência fiscal, quais países ele já morou que seria importante fazer a saída fiscal também, opções e estratégias para internacionalização. Então, se ele virasse nômade, né, quais que seriam os cuidados necessários, ou então se decidisse se estabelecer em algum país mais para o longo prazo, questões de offshores, então estruturas tributárias que poderiam fazer sentido para ele. E foi uma consultoria, e tem sido uma consultoria muito interessante. Tem a parte do LinkedIn também, como no caso dele, né, ele não está procurando vagas ativamente no exterior, mas ele usa o LinkedIn como um canal para conseguir divulgar os serviços dele. Então, como ele poderia ajustar o LinkedIn justamente para ajudar nesse processo todo, né, de divulgação, na parte dos cursos, atrair novos leads também. Então, tem sido uma parceria muito bacana. Inclusive, ele tem vários vídeos no YouTube, né, que a gente coloca na nossa apresentação, que ele fala um pouco de como foi a experiência dele com a consultoria. Acho que, enfim, é um dos clientes mais interessantes que foi para trabalhar até agora. Ele também tá com o movimento de virou CTO também, então a gente ajudou ali na parte de brand ali, de como que ele pode utilizar o LinkedIn dele também para ter esse posicionamento diferente, né? Obviamente trazer algumas ideias fora da casinha ali de nomadismo, semi-nomadismo, né? Provavelmente talvez é o que ele vá seguir. Tá sendo muito bacana acompanhar a história dele e imagino que tem muitas coisas legais que ainda vai surgir com ele. Outro caso legal que eu queria trazer aqui é o caso do Leonardo Conrado. Ele tem uma entrevista completa, né, minha e com a da Lígia com ele no nosso canal, nesse canal aqui, que você pode estar conferindo em algum lugar aqui. Mas o caso dele é muito interessante porque ele já tinha uma renda remota no exterior, mas ele queria se tornar nômade digital, não sabia como e queria pagar menos impostos. Então a gente conseguiu ajudá-lo a traçar uma estratégia para que ele no caso, isso para o Paraguai, tirou uma residência fiscal no Paraguai. Hoje ele teve um problema lá de uma negociação da LLC dele, acabou recebendo na pessoa física. Enfim, você pode conferir o caso inteiro
na nossa entrevista, mas foi muito bacana de conhecê-lo. Eu tive prazer, né, todos nós tivemos prazer de conhecê-lo pessoalmente, e isso foi muito bacana, principalmente o fato que hoje ele, além de não estar pagando imposto de forma totalmente legal, né? Ele virou nome digital, tá na Sérvia hoje, então foi um caso muito bacana de ajudar, e estamos ainda na jornada de ajudá-lo. Exato, lembrando que esses cases que nós estamos falando são de pessoas que fizeram ali as primeiras sessões, né, mas que até hoje a gente tem o suporte ativo ali no grupo do WhatsApp, que nem a gente tinha falado antes. Por isso que a gente até fala no presente, está sendo um case muito interessante e não só no passado, porque são consultorias que estão em andamento, né. E aí, outro caso muito bacana é o do Guilherme Avelino, que ele é do Rio de Janeiro, e quando ele iniciou a consultoria conosco, até então tinha seguido um caminho muito tradicional, assim, na área de TI, né? Ele tinha entrado no BTG, já estava trabalhando ali no banco há mais ou menos 5 anos, nunca tinha tido uma experiência para trabalhar para fora, e então ele precisou de auxílio tanto nessa parte profissional, né, de conseguir as entrevistas lá fora, como também na parte pessoal, que a ideia dele era justamente sair do Brasil. Então, na parte profissional, a gente fez todo esse auxílio que já foi comentado aqui, né? Então, preparação para entrevistas internacionais, preparação de LinkedIn, de currículo e tudo mais. Na parte pessoal, estruturamos alguns caminhos para eles que seriam interessantes, e há alguns meses, né, após o início da consultoria, ele conseguiu receber uma proposta para trabalhar para os Estados Unidos de forma plenamente remota. Então, ele inclusive abriu uma LLC americana para receber esses rendimentos, e a gente auxiliou no processo tanto de conversar com a empresa americana, perguntando se era tranquilo abrir uma LLC e tudo mais, porque era uma coisa um pouco diferente para eles, né? Porque normalmente os colaboradores da América Latina recebiam em empresas locais, né? Como se fosse uma PJ no Brasil. E aí, após isso, ele inclusive fez a terceira sessão voltado justamente para essa parte de nomadismo. Então, ele chegou, galera, tô com um emprego remoto, maravilha, tô com a empresa aberta também, já tô recebendo ali em dólares, e agora eu quero sair do Brasil, né? Como que faz? Então a gente teve uma terceira sessão ainda mais focada para essa parte de nomadismo, dicas de vida para ser um nômade digital, alguns cuidados que tem que ser tomados, a parte de saída fiscal do Brasil, qual a forma correta de fazer ela também, para não ter nenhum problema com a Receita Federal, né, mais à frente, dicas de países também, de roteiros que ele poderia traçar, e agora ele já está se encaminhando para essa rota, né, então está se caminhando para a parte da residência fiscal no Paraguai, e mais recentemente a gente tem explorado algumas opções para ele obter uma segunda cidadania. Então está sendo um case muito interessante, inclusive eu diria que até real time, né? Enquanto a gente está gravando esse vídeo, é algo que ainda está em andamento também. E, Gustavo, acho que pode ser interessante comentar do Daniel Miranda também, né? Não, ainda sobre o Avelino, né, sobre o Guilherme, eu achei um caso muito interessante que ele teve um voto de confiança nosso, porque ele estava no BTG, ele pediu as contas dele no BTG e falou: pessoal, eu contratei a consultoria de vocês e agora eu tô 100% focado em conseguir um trabalho para vocês, estou vivendo com a minha rescisão aqui. E acho que 2 ou 3 meses, né, Luciano, ele conseguiu um trabalho para fora. E é um caso que a gente está conseguindo ajudar, pegando desde conseguir o trabalho até fazer toda a estruturação dele. Lá fora tem muita coisa aí que ele está planejando para colocar, então acho que é um caso bem bacana. E sim, acho que o caso do Daniel também é um caso bacana de comentar aqui. O Daniel, ele foi foi um cliente nosso, acho que faz mais ou menos no final do ano passado, né? Ele contratou a consultoria e conseguiu recentemente agora um trabalho para Portugal, né? Isso inclusive foi uma indicação nossa, isso foi bastante legal. E daqui a pouco também já está se estruturando aí para ver como é que vai virar nômade, tá? É um objetivo dele, né? Tá estruturando algumas coisas para ver enquanto que ele vai sair do país também. Mas muito bacana também. Bem, se você se interessou, quer entender melhor sobre isso, aqui na descrição do vídeo você vai ter
o link para apresentação completa da consultoria, né, com todos os depoimentos, e tintim por tintim, é um PDF que você pode clicar e pegar, e também uma demonstração de nosso relatório da primeira sessão, que são mais de 80 páginas que a gente costuma colocar. Então você vai ter uma ideia de como que é a nossa abordagem nos nossos relatórios. E o investimento atualmente, né, para tudo que a gente falou aqui no call hoje, então, todas as sessões, todos os relatórios, mais o acompanhamento contínuo ali no WhatsApp também, e os materiais e tudo mais que está incluso na consultoria PES, hoje é de €500, no momento em que estamos gravando este vídeo. E o motivo pelo qual eu digo isso é porque em 10 de agosto o valor vai aumentar para 700. A gente tem recebido uma demanda forte aqui da consultoria PES na empresa. Então, pode ser que no momento que você assiste esse vídeo ainda esteja €500, caso seja até 10 de agosto, ou se não, se você estiver assistindo após 10 de agosto, então provavelmente já estará com o valor ajustado de 700. E em relação a formatos de pagamento, né, a gente sempre gosta de ser bastante flexível com os nossos clientes. Então, tem cliente que paga ali no cartão à vista mesmo, né? Tem clientes que preferem parcelar. Lembrando que nesse caso, parcelamento em até 3 vezes a gente faz sem juros. Já se for um parcelamento mais longo, até 12 vezes, aí sim acaba tendo algumas taxas ali da operadora do cartão, a gente pode simular contigo. Aceitamos pagamento em Bitcoin também, vários dos nossos clientes, inclusive, já pagaram com Bitcoin no passado, então é algo plenamente viável. E até outras formas que você tiver, né? A gente não vai listar todas aqui, mas a gente gosta de ser bastante flexível, então já tivemos clientes que quiseram pagar no Pix ou que quiseram pagar em transferência em euro diretamente. A gente aceitou e conversou ali, zero problemas. Inclusive, na descrição aqui do vídeo também, a gente vai colocar o nosso WhatsApp comercial. Então, se você já quiser nos chamar ali, seja para tirar dúvidas da consultoria, né, ou para essa parte de pagamento em específico, fique à vontade também. Acho que é isso. Lembrando, todos os links vão estar aqui na descrição. Se você não é inscrito no nosso canal, segue aqui que a gente está para lançar vários conteúdos bacanas aqui. E qualquer dúvida também, vocês podem entrar em contato com a gente. Também tem nossos LinkedIns também que você pode estar procurando para entrar em contato. Acho que é isso. Luciano, algum? Não, só reforçar que a apresentação comercial, nosso WhatsApp, outros links e materiais de apoio também estão aqui na descrição. Então, se você está aí interessado, né, na consultoria, em prosseguir ou em tirar dúvidas, em saber mais, sinta-se à vontade. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.